Está no ar o Pode Faz. Apoio SESI e Senai. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Faz, o podcast do SESI e do Senai da Paraíba. Hoje vamos conhecer a trajetória de um profissional que construiu sua carreira dentro da indústria, passando por diversos setores até alcançar a direção de uma das mais importantes empresas do segmento de fechaduras e segurança do país. Nosso convidado é Elton Vanderlei Pimentel, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado da Paraíba e diretor responsável pela operação da Silvana no Brasil e na América do Sul. Uma história emergente que começou no estágio e que se transformou em uma referência de liderança e gestão e desenvolvimento industrial, não é isso mesmo, Elton? Bem-vindo ao Podfaz. É isso aí. Obrigado, Paulo, pelo convite e muito feliz em poder contribuir conhecimento com vocês aqui. Claro, e antes de chegar até os dias de hoje, eu quero voltar no tempo com você, porque começar no estágio, chegar à liderança, a gente fica pensando assim, ele fez o quê para conseguir isso? É verdade, a gente nem imagina que já se passaram 25 anos Sim. de tudo isso, né? Então, a ideia naquela época no estágio era basicamente concluir o curso de administração de empresas que eu fiz aqui na Federal, em Campina Grande. E eu iniciei lá, abri a oportunidade de estágio lá na Silvana, na época, né, na indústria metalúrgica Silvana. E eu aceitei para conhecimento, né, era novo naquela época, né? Sim. E comecei a fazer o trabalho de estágio ali, iniciando na parte do PCP, né, no planejamento e controle da produção, junto com a equipe lá. E 3 meses após eu iniciar o estágio, surgiu uma vaga lá no PCP. Aí eu apliquei para a vaga e fui selecionado. E aí começou toda a trajetória lá na Silvana. É muito focado na parte fabril, internamente. Passado alguns meses, surgiu uma vaga para gerir o almoxarifado da indústria, né? Uhum. Eu apliquei, fui selecionado. Fiz um trabalho bem legal lá de layout, de atualização do almoxarifado, de definição de regras, de rotinas, de padronização de processos. E comecei a melhorar muito também o trabalho lá de interação do almoxarifado com a própria indústria em si. Passaram-se mais alguns meses e houve uma possibilidade de ingressar na expedição de produtos. Eu apliquei também para a vaga e acabei sendo promovido lá para responsável, lá, líder da expedição. E fiquei lá esse tempo tendo muito contato, que talvez isso é o que me ajudou aí mais nos anos seguintes, com cliente, com pedido, com mercadoria, com produto, com portfólio. Então isso agregou muito conhecimento para mim naquele momento. Aí eu fiz uma pausazinha pequena aí de 6 meses, que eu comecei uma pós-graduação em engenharia de produção em João Pessoa. E depois eu voltei lá para a Silvana na parte de supervisor administrativo de vendas. O Alexandre e o Ivan, eles queriam reestruturar a área de vendas, definir processos para que a empresa pudesse dar um passo mais forte em termos de crescimento a nível Brasil. Uhum. E eu entrei lá na área comercial e comecei a estruturar os processos, organizar, conhecer as rotinas comerciais, entender o que a equipe queria, o que a equipe de vendas mais demandava. E a gente foi galgando esses processos, definindo passo a passo cada um dos processos para que a gente pudesse ter uma equipe de venda mais estruturada e a Silvana pudesse dar um passo mais forte no crescimento aí no país, né? Até porque nossa operação naquele momento era muito focada no Norte e Nordeste. Sim. E foi a partir daí que a gente começou a dar um passo mais forte para atingir as regiões do Sul e Sudeste do país. E esse trabalho no comercial durou alguns anos. Depois o Alexandre, que era o diretor comercial e proprietário da empresa, junto com o Ivan Farias Filho, ele me propôs iniciar um trabalho na parte comercial efetiva mesmo, de venda, de visitar cliente no mercado, abrir mercado. E a gente tinha uma equipe junto que trabalhava conosco lá e eu comecei a visitar algumas regiões muito focado no Sul e Sudeste. São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. E comecei a fazer esse trabalho de prospecção de mercado, visitar cliente, contratar representantes comerciais, contratar vendedores para que pudessem ampliar o nosso mercado a nível Brasil. E hoje, sim, olhando lá atrás e vendo esse trabalho hoje, a gente tem uma parcela bem relevante de atuação lá no Sul e Sudeste do país. Sim. Hoje, inclusive, a gente tem um centro de distribuição lá em Santa Catarina. Olha só. Então, o tempo foi passando, a gente foi evoluindo na área comercial, foi trazendo novas pessoas para o time, até porque assim, não dá para você fazer um trabalho como esse sozinho, você precisa de pessoas capacitadas e motivadas para que possam lhe ajudar a construir esse resultado.
E acho que foram essas pessoas que nos ajudaram que me ajudaram a chegar até aqui também. Passou-se algum tempo, a equipe já estava mais robusta, o nosso volume já estava crescendo de forma bem relevante, e eu fui promovido a gerente nacional de vendas. Sim. Aí eu peguei todo o país e peguei também a América do Sul, na época, porque a gente tem operações de exportação mais focadas no Paraguai e na Bolívia. Então, eu atuei na Gerência Nacional de Vendas, isso por volta ali de 2012, 2014. Quando a gente chegou em 2014, veio a notícia da aquisição pelo Grupo Assabloy. Sim. Isso realmente o grupo internacional, foi uma né? surpresa para a gente, eu não conhecia na época o grupo, e depois que eu percebi que o grupo hoje, e naquela época, é líder mundial em soluções de acesso. Então, foi um passo muito importante para a gente, para a Silvana como um todo, né? Fazer parte desse grupo multinacional. Já estamos aí há quase 12 anos fazendo parte do Grupo Assabloy, com muito aprendizado, muita informação nova, muita oportunidade de crescimento e desenvolvimento no próprio grupo. Depois da aquisição, eu fui promovido para gerente de marketing, então atuei muito na parte de marketing, desenvolvimento de produto. E isso foi um ano depois ou dois, em 2017, aí eu fui promovido para assumir a gestão plena do negócio, como diretor da unidade aqui de Campina Grande, responsável por toda a parte de fábrica, produção, engenharia, desenvolvimento de produto, vendas. E estou nessa função aí já há, acho que 9 anos, mais ou menos. Então, contando tudo da sua vida, quanto tempo você dedicou assim à Silvana? A Silvana, 25 anos. 25 anos. Isso. Então, foram 25 anos em que você desenhou a sua trajetória profissional a partir ali do início do que se tem na empresa. E foi passando por cada etapa, né? Isso, exatamente. Tendo essa sensibilidade de entender o produto em todas as suas etapas. Isso favorece para que a gente tenha um crescimento dentro de uma instituição tão grande quanto essa? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o mais importante em toda essa trajetória foi o conhecimento adquirido, foi a resiliência, né, de você poder atuar em cada área com tranquilidade, segurando a ansiedade. A gente, novo naquela época, é bem diferente dos jovens de hoje em dia, né? Mas você tem a segurança de querer aprender, querer sempre fazer um pouco mais do que é demandado de você, que isso é importante para o aprendizado e para o crescimento profissional também. Então, em cada etapa que eu passei, desde o estágio lá atrás, passando por todas as áreas, foi importante para poder gerar bagagem e conhecimento da operação e me fazer chegar até aqui. E eu trabalhei com pessoas incríveis lá durante toda a trajetória que me ensinaram muito. Os próprios antigos donos da indústria, o Alexandre e o Ivan, aprendi muito com eles, com o seu Ivan também. Tive a oportunidade de ter um tempo junto com ele. E com outros gestores que estavam lá na época e me ajudaram bastante. Então, acho que tudo isso fez com que eu pudesse receber essa bagagem e chegar até onde eu estou agora. É um combo, né? De vestir a camisa de uma empresa tão tradicional que foi crescendo de maneira muito organizada até chegar nesse lugar. Você passou por vários lugares da empresa, vários estágios, assim, e disse que passou pelo marketing, né? Que é, digamos, o coração, acredito eu, da empresa. Quais foram as principais lições que você tirou desse departamento específico? Na área de marketing, é uma área que é bem relevante para o negócio. Eu acho que ela, quando a gente olha o conceito do marketing lá dos 4 P's, né? Então eu pude olhar no detalhe cada um dos P's. Então, assim, a gente trabalhava muito na parte da propaganda, no desenvolvimento de catálogo, de material de ponto de venda, na parte de portfólio de produtos, desenvolvimento de novos produtos e também na parte de precificação, para você entender como é que você vai posicionar o produto no mercado para garantir que você vai ter a competitividade necessária para poder estar dando os passos e ganhando a sua fatia de mercado. Então, o marketing é muito importante. Eu atuei muito forte também na realização de eventos, tanto eventos internos em clientes, em convenções de clientes, exposição de clientes, treinamento em clientes também, como na elaboração de participação da Silvana em feiras de negócio. Em São Paulo, no Rio, em Minas, no Rio Grande do Sul, no Nordeste. Então, essa experiência no marketing ajudou muito, me trouxe muita proximidade do portfólio de produto. Então, hoje eu conheço o portfólio de produto de A a Z, não só o produto em si, mas todo o processo de fabricação, como é que se chegou naquele produto em si. E o marketing foi fundamental para esse processo. É sensível porque, assim, às vezes o retorno do marketing ele é intangível, né? E eu digo isso com conhecimento de causa, que a gente trabalha com isso, vê que o valor que o marketing traz para uma marca, às vezes a gente não vê
não consegue pegar, mas a gente consegue ter a sensibilidade assim que a gente entra em contato com aquela marca. E eu acredito que você tenha tido essa experiência com relação a essa parte mais intangível do negócio. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nesse ponto era muito interessante. A gente, quando participou, quando começou a participar um pouco mais dos eventos fora do Nordeste, no Sul, no Sudeste, naquele primeiro momento ali era uma marca desconhecida, que a Silvana, o que é isso, o que é que faz, o que é que não faz. E a gente viu que a partir os anos foram passando e aí o pessoal já começava a Silvana, e aí, por que você não lançou esse produto, por que não adiciona esse outro item no portfólio? Então você já via que você já estava conseguindo comunicar bem a marca, a aumentar a presença da marca no mercado, ver a participação no mercado. Você já via clientes vindo visitar o nosso stand, já conhecendo de produto. Então, Sim. todo esse trabalho que o marketing nos proporcionou fazer ajudou muito na visibilidade da marca a nível Brasil. Que bom. E deve ter tido um elemento fundamental para você se inspirar cada vez mais, a trabalhar cada vez melhor, que é a questão do reconhecimento. E hoje você deve gerir muitas equipes, você faz isso que você recebeu de reconhecer, e, enfim, sempre ir subindo um degrau ali. Você faz isso também hoje? Valoriza a importância disso? Sem dúvida. Eu acho que sempre que você tem um novo colaborador chegando, ou que você tem um colaborador que ele realizou diversas ações e iniciativas que merecem um reconhecimento, isso é cultura nossa lá na Silvana, fazer esse tipo de reconhecimento público, né? Porque a gente sabe que hoje, quando você vai reconhecer um profissional, se você conseguir fazer isso de forma pública, é muito mais relevante para o profissional e para as pessoas do que você chamar numa sala e fazer aquele momento lá individual. Já quando você vai dar um feedback com algumas oportunidades de melhoria, é importante que você traga ele para uma sala e faça isso de forma reservada, que você preserva a relação e acho que você tem mais efetividade na melhoria futura. Então, tem diversos cases de reconhecimento de pessoas do time que eu consegui fazer e que as pessoas são gratas até hoje e conseguiram evoluir ainda mais na carreira. Então, são práticas bem positivas, né? Agora, recente, por coincidência, a gente tem uma pessoa nova na área de compras que ela iniciou segunda-feira, agora na fábrica. Mas no domingo, eu fiz um contato lá com o esposo dela e a gente conseguiu entregar o kit de boas-vindas dela num restaurante, numa lanchonete e fazer uma surpresa dela com a família para que ela pudesse iniciar o trabalho e ter segurança que ela tomou a decisão correta de chegar, de ingressar conosco. Eu acho que é mais do que uma humanização, né? Eu tenho uma maturidade das relações trabalhistas, do mercado mesmo, você entender a importância de valorizar pessoas, estimular pessoas, porque não só porque vão trazer mais retorno, mas porque, de certa forma, é um legado na vida daquela pessoa, é um pedaço bom o trabalho ao qual ela se dedica, né? Exato, e assim, a pessoa ela precisa estar bem, né, no negócio, ela precisa também ter a segurança que ela tem uma retaguarda forte que dá o suporte para ela desenvolver o trabalho, né? Então, quanto mais você se preocupa com as pessoas, com o desenvolvimento, com a parte emocional e a parte humanizada, mais essa pessoa consegue ter tranquilidade e resiliência para que ela possa desenvolver as atividades dela de forma segura e trazendo o resultado que o negócio precisa. Perfeito. E aí entra uma instituição que faz isso há anos, com muita maestria, que é o próprio SESI, que cuida do colaborador, do empregado há muitos anos, em todos os sentidos, saúde, né, cultura, lazer, o social. Qual a importância de uma instituição dessa ser parceira da sua indústria? Eu acho que é fundamental. Eu acho que o SESI e as empresas do Sistema S, elas são fundamentais para qualquer indústria hoje, porque elas estão exatamente olhando esse cenário do colaborador, do funcionário, no âmbito mais assim, o que a gente pode trazer de bem-estar e de melhoria para essas pessoas e para as indústrias, né? Então, com essa experiência e essa expertise que o Sistema S tem, eu acho que trazer isso para dentro da indústria só reforça ainda mais o fortalecimento da indústria paraibana, hoje a gente falando aqui do nosso estado, mas assim como a indústria nacional também. São iniciativas muito positivas que vão agregando mais segurança ao funcionário, por exemplo, como o veículo odontológico que o SESI está unidade móvel, minha gente, liberando do agora. SESI, Então, assim, a gente já está levando esse veículo lá para a indústria. Então, isso é muito importante para que você possa mostrar ao colaborador que não é simplesmente você ir lá e fazer o trabalho. A empresa, junto com o Sistema S, também está preocupada no seu bem-estar, na sua saúde física, para que ele possa estar sempre chegando e saindo da empresa da melhor forma possível. E acredito que qualificação e mão de obra para a Silvana também é importante, aí entra o Senai, né? Exato, sem dúvida. O Senai é muito importante, até eu estava conversando com o presidente Cassiano há alguns dias,
justamente pensando nesse ponto de capacitação de mão de obra mais específica para o nosso segmento, que é o metal mecânico, né? E a gente tem lá do lado da indústria, lá na parte de ferramentaria, todo o laboratório que o Senai tem, também aqui no bairro da Prata também. Então, acho que quanto mais a gente conseguir integrar essa turma com a indústria, a capacitação vem de forma muito positiva para melhorar a produtividade da indústria. Agora, falando em termos de sindicato, você está, né, nessa posição do presidente desse sindicato que é tão importante, essa representatividade para o setor. Como é que você percebe isso dentro do seu setor, a importância de ter essa articulação, de ter essa presença dentro da Federação das Indústrias? Como é que você tem visto as ações do Novo Tempo também? Bom, eu acho que começando pelo fim, né, como você comentou, o Novo Tempo realmente ele é um novo tempo, sem dúvida, né? A gente tem, eu acompanhei, não estava tão presente na federação nos últimos anos, mas hoje eu percebo que realmente a federação está atuando em prol da indústria paraibana. Então hoje a gente consegue ter uma luz no final do túnel, ter um norte e ter o apoio aqui, um porto seguro aqui na federação para nos apoiar nas demandas que a indústria precisar. Quando a gente olha para o sindicato especificamente, a gente faz reuniões junto com as indústrias a cada 45 dias, 60 dias, para tratar das principais demandas que o segmento tem. E, a partir daí, eu levo o presidente Cassiano, que prontamente tem nos atendido aí as principais demandas para o sindicato. A gente também discute muito estratégia, o que é que a gente pode atuar de forma colaborativa. Um ponto importante que a gente vai começar a desenvolver são visitas entre as indústrias do mesmo segmento, para que a gente possa divulgar as melhores práticas, né, e promover o desenvolvimento de cada indústria aqui da região do mesmo segmento. Então, esse trabalho que o sindicato tem feito, junto com o apoio da federação nesse novo tempo, tem sido fundamental para o desenvolvimento da indústria paraibana. Muito se fala, eu estou em produtividade, que o Brasil está ficando atrás, está perdendo a força da competitividade. A gente teve, no fim do ano passado, uma missão em Portugal, onde conseguimos fazer uma visita à Apex e ali muitos industriais se colocaram na prateleira internacional. É um leque de oportunidades que se abre. Isso é um ponto. Outro ponto em relação, voltando à competitividade, à força de competitividade do nosso país, que cada vez mais vai ficando a desejar. Você visitou a China. Na última reunião você relatou isso. Como é que você enxerga essa diferença de produtividade? Como é que a gente faz para chegar onde eles estão? O que é que eles têm que a gente não tem? O que é que falta? Bom, começando pela missão empresarial que a gente fez no ano passado lá em Portugal, eu acho que foi uma iniciativa excepcional do nosso presidente Cassiano, trazer essa visibilidade para o empresário paraibano, ele poder ter essa percepção de melhores práticas em outros continentes. E lá a gente teve a oportunidade de visitar um evento muito voltado para a parte de tecnologia e energias renováveis. Inclusive, a gente conseguiu prospectar 2 fornecedores com foco em energias renováveis e melhoria de produtividade na fábrica. A gente está em contato já até hoje com esse pessoal. Então, esse tipo de iniciativa é uma marca do novo tempo aqui na FIEP. A gente está propondo trabalhar talvez uma nova missão aí, mas para o segundo semestre também, para levar os empresários para uma nova imersão. E isso ajuda muito a nós, empresários e gestores de negócio, a ter visibilidade assim, do que é que está acontecendo no mundo, né? O que é que a gente pode pegar de bom para trazer para o nosso negócio. E quando a gente fala de produtividade, e olhando um pouquinho o nosso mercado aqui brasileiro versus o mercado chinês, a grande diferença que eu vejo é a velocidade. A velocidade em tomar decisões, a velocidade em realizar, de construir um equipamento, de fazer uma melhoria, eu acho que a gente precisa aprender um pouquinho mais. A força de mão de obra é muito importante também, mas o custo da mão de obra hoje está muito parecido. Sim. Mas o que a gente percebe muito é que eles são muito rápidos em desenvolver um dispositivo, um equipamento, uma melhoria. Enquanto a gente, por exemplo, para desenvolver um molde ou um estampo de uma peça aqui no Brasil, a gente leva aí 60, 90 dias, e eles fazem em 15 dias lá na China. Então, essa velocidade, essa velocidade, esse senso de urgência, eu acho que é um ponto importante que a gente precisa aprender um pouco mais como é que a gente precisa fazer. E isso vai melhorar diretamente a produtividade da indústria paraibana e nacional. É claro que a visão do empresário é sempre melhorias, né? O que é que falta para a gente chegar lá. Mas já a gente deve ter alguma vantagem também, principalmente nossa região Nordeste. Você apontaria quais?
O grande diferencial do Nordeste é que nós somos uma região, apesar de territorialmente grande, mas são 9 estados aqui no Nordeste. Então, é muito próximo às indústrias que estão aqui do Nordeste. Então, acho que a gente pode trocar um pouco mais experiências entre segmentos. Não só, no meu caso, como metal mecânico, mas o metal mecânico com segmento alimentar, com segmento de cerâmica, enfim. Eu acho que a gente tem essa facilidade aqui de proximidade aqui da indústria nordestina. De integração, né? Exatamente. Quais são as políticas assim da Silvana de olhar para o futuro em termos de sustentabilidade? Bom, a Silvana, esse ano de 2026, no início do ano, nós adquirimos a certificação ISO 14001. Então, hoje, do Grupo Assabloy aqui no Brasil, nós somos 5 fábricas aqui no Brasil. Nós somos a primeira do grupo que tem a certificação ISO 14001, até porque o Grupo Assabloy, mundialmente, ele faz parte do Acordo de Paris, né, que visa reduzir as emissões de carbono. Sim. Então, a gente foi a primeira indústria do grupo a adquirir a certificação e as demais já estão em processo para que a gente possa finalizar essa etapa e ter esse cuidado com o meio ambiente. Então, hoje a sustentabilidade é um ponto importante para a gente. A gente se preocupa em como descartar um resíduo, em garantir que tem toda a segurança para que o produto seja feito dentro de critérios ambientais de acordo com a legislação. Então, isso é muito importante para o grupo e para a Silvana como um todo. E onde ela está instalada, digamos, né? Nosso estado, ela, assim, dá suporte para que ela possa atender essas irregularidades todas? Dá sim, a gente conseguiu, acho que até em tempo recorde, né, fazer a certificação. Foram menos de 12 meses, desde o início do processo até toda a documentação, toda a preparação da unidade. E a indústria certificadora vinha aqui fazer as auditorias necessárias e nos certificar o ISO 14001, que é muito importante para a gente. Então, a gente consegue ter essa rede de suporte aqui. Os estados vizinhos ajudam a gente também com atendimento, com matéria-prima, com fornecimento de insumos, e a gente consegue, com tranquilidade, garantir a execução do projeto aqui. A gente sabe que liderar não é uma coisa muito fácil, né? Na teoria é bom, mas na prática a história é outra, porque lida com pessoas, com o inesperado, com desafios. Para você, assim, qual é a principal lição que você deixaria para quem está acompanhando a gente e que tem essa visão de querer estar já na ponta do iceberg, no final das contas, que é a liderança? Qual é a lição que você deixa? O que é que você deixa de inspiração para essas pessoas que sonham em liderar os seus negócios ou então dentro da empresa para crescer? Eu acho que o principal ponto que eu gostaria de passar como mensagem é que sempre faça um pouco mais do que você poderia fazer. E você tem, acho que o jovem de hoje em dia ele precisa ter em mente que ele precisa ter o tempo necessário para as coisas acontecerem. Então, não quer dizer que isso vai durar 25 anos, como eu já estou na indústria e foi o tempo que eu consegui chegar até aqui. Mas eu acho que é importante entender que cada etapa precisa de um tempo para que ela aconteça, para que você tenha maturidade, para que você tenha a experiência necessária para dar um segundo passo, né? Para você não... Porque o jovem hoje em dia ele é muito ansioso, quer crescer rápido, quer se tornar na função de liderança de forma muito rápida e acaba não tendo a bagagem necessária para que possa atuar nessa função, né? Porque sempre que você dá um passo para cima, você tem que ter alguém que ficou lá no seu lugar que vai manter aquela função de forma continuada, né? Porque não tem sentido você ser promovido a uma outra função e o que aí você deixou... Abrir um buraco onde Abrir um buraco e tudo acabou, degringolou, acabou dando errado e você tem que voltar e dar um suporte. Então, eu acho que essa necessidade de entendimento e de garantir que as coisas, as etapas cumpram o seu prazo de duração é importante. E acho que na hora para você possa dar um passo firme aí na segunda etapa. Acho que esse é um ponto importante. Muito bom, Elton. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no PodFaz. Obrigado, eu que agradeço pelo convite e continuo à disposição para vocês precisarem aqui. Ótimo. E para você que está em casa, até o nosso próximo podcast. Tchau. PodFaz. Apoio SESI e Senai.